O telefonema esperado pelo mundo inteiro, os europeus são menu, não apitam absolutamente nada em toda essa história. Nós estamos no jantar. Boa noite. Boa noite de Bangkok, do lado da minha livraria favorita, a Open House, ao vivo, al fresco, na véspera de uma viagem extremamente complicada e sofisticada. Eu não posso dizer para onde eu vou. Vocês só vão saber a semana que vem. Bom, eu acabei de escrever antes de ir para o aeroporto, literalmente, eu acabei de escrever uma coluna, um ensaio dylanesco, e é em homenagem a Bob Dylan. É em homenagem a Hard Rain, que ele compôs quando ele tinha 21 anos, em 1962, quando ele tinha praticamente acabado de chegar em Nova York, vindo de Minnesota, um pouco antes da crise dos mísseis de Cuba. E é um salmo, é um poema beat, um salmo, e é um retrato da incerteza e das nuvens negras, no fundo negro da floresta, do que poderia acontecer em 1962. E em 2025, retomando esse salmo iluminado do jovem Dylan, ele literalmente ilumina a incandescência em torno de nós atualmente, em todos os sentidos. Em homenagem a Bob, eu teci uma narrativa que começa com o telefonema Trump-Putin, vai através do que não foi dito, do que você não vai ler no que a gente chama de readout, na transcrição, tanto da Casa Branca quanto do Kremlin, e você comparando uma transcrição com a outra, há discrepâncias. Inclusive, a Casa Branca não entendeu uma das decisões básicas do telefonema, que é parar, digamos, um cessar-fogo literal de ataques a infraestruturas de energia. Não a infraestrutura, não a energia. A infraestruturas de energia. Ou seja, isso é código para, basicamente, Putin imprimiu a Trump a extrema complexidade e o perigo dos ataques dos ucranianos contra a central nuclear de Zaporizhia. Esse é o código de todo este blá 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 em torno de pausa nos ataques à infraestrutura de energia. Putin não deu nada a Trump de graça. A gente não sabe o que Trump deu a Putin. E isso é o famoso off the record. É o que não está na transcrição oficial, tanto da Casa Branca quanto do Kremlin. E especialmente um assunto-chave que eles com certeza tiveram que discutir. Veja bem, eles conversaram mais de 2 horas. Isso, uma conversa entre 2 presidentes por telefone com intérpretes é enorme. O praxe, mais ou menos, é que dure menos de 1 hora. O praxe é 40 minutos, exagerando 1 hora. Essa teve mais de 2 horas. Bom, então eu começo com Trump-Putin, o telefonema esperado pelo mundo inteiro, e aí eu vou passando pela situação extremamente incandescente no oeste da Ásia. Iêmen, Gaza, o eixo da resistência que está combatendo em 4 frontes ao mesmo tempo contra o que a gente pode chamar o eixo do sionismo genocida. E eu entro na decadência da Europa em vários detalhes, não só em termos de como os Eurotrash, as ditas lideranças políticas europeias, estão legitimando o genocídio em Gaza, apoiando os Salaf Jihadis, os Al-Qaeda somos nós, que hoje controlam o governo da Síria, o ex-moderado cortador de cabeças que botou um terno Hugo Boss e agora posa como presidente da Síria. Tudo isso é legitimado, endossado e pago pela União Europeia, que alguns dias atrás recebeu como um hóspede excepcional em Bruxelas o ministro das Relações Exteriores
do presidente ex-cortador de cabeças, agora terninho Hugo Boss, que era um dos seus asseclas no grande Idlibistão, no norte da Síria, e hoje posa como ministro das Relações Exteriores. É um personagem que legitima para a opinião pública do Ocidente os massacres, e não há outra maneira de qualificar, os massacres dessa jihad internacional trabalhando para o novo presidente e para o novo regime jihadista, que tem de tudo. É uma mistura de exército islâmicos remanescentes, Al-Qaeda remanescentes, Al-Qaeda ainda não remanescentes, mas que acreditam na ideologia de Al-Qaeda, o que se chama de takfiris, os tudo no Islã que não seja a sua ideologia, que teoricamente remontaria ao século VII, uma interpretação purista do Islã, mas é basicamente uma interpretação literal e intolerante do Islã, do século VII. E mercenários de todos os tipos, mercenários chechênios, uzbeques, uigurs, exatamente, alguns mercenários europeus também, e todos esses trabalhando para esse extermínio e massacre, como foi comprovado por um membro grego do Parlamento Europeu, que eu coloco em detalhes na minha coluna, que visitou Damasco, visitou o patriarca de Antioquia também, e estabeleceu que nas últimas 2 semanas, pelo menos 7.000 alauítas, cristãos, xiitas também, inclusive sunitas moderados, businessmen, laicos, foram chacinados pelo exército Salaf Jihad do novo presidente da Síria. Tudo isso legitimado pela União Europeia. E aí no meio eu vou entrando nas demências cumulativas da União Europeia, que são ilustrações de como isso vai gerar uma hard rain, para citar diretamente o Salmo de Bob Dylan, em cima da decadência absoluta e irrestrita das lideranças políticas da União Europeia. Então eu vou alinhavando, seguindo versos escolhidos de Dylan, que eu coloco nos interstícios, nós vamos alinhavando essa nova narração 2025 comparada com 1962, onde as imagens de 1962 ilustram a demência de 2025, até chegar ao final, que faz uma referência direta a um ensaio brilhante de Konstantin von Hofmeister, um excelente scholar alemão. Ele basicamente centrou-se em Oswald Spengler, que escreveu O Declínio do Ocidente, em 1914, há mais de 100 anos atrás. Dugin também, evidentemente, mas fundamentalmente algumas das ideias básicas são fundamentais no sentido de que essa ideia spengleriana da Europa ter já atingido o seu ápice no início do século XX e depois estava no caminho já de uma longa decadência, isso é ainda mais visível hoje. E eu fiz uma ligação direta entre o Spengler e os Homens Ocos do T.S. Eliot. T.S. Eliot era um dos modelos literários, justamente, do jovem Bob Dylan. Eu acabei isso agora há pouco, antes de vir para cá, ao fresco, conversar com vocês antes dessa viagem literalmente espacial que vai começar de madrugada hoje, no sentido de que o grau de irracionalidade e de o que o nosso grande amigo do passado, pós-modernista Baudrillard, qualificava como pós-modernismo, o ápice do pós-modernismo hoje está sendo encarnado por essa União Europeia, por essas elites europeias que estão colapsando na nossa frente. Para eles não existe realidade objetiva, existe apenas as suas fantasias e a sua narrativa, e essa narrativa perene que engloba todas as outras, russófoba, de que eles estão enfrentando uma ameaça absolutamente visceral e existencial da Rússia contra a Europa como um todo.
o novo chanceler BlackRock da Alemanha disse no início dessa semana, literalmente, que a ameaça da Rússia, a Rússia quer conquistar a Europa. Isso vindo de um alemão. Isso vindo de um alemão que tem as suas memórias do nazismo. Quem é que estava conquistando a Europa até no começo dos anos 40? Até que a União Soviética começou a derrotá-los. Veja bem. Bom, então a gente está no meio desse simulacro de Baudrillard gigante, onde os europeus continuam projetando os seus sonhos de um apogeu cultural, antropológico, que não existe mais, hoje é uma decadência enorme, e entra o novo império, que na verdade é uma continuação do antigo, mas novo porque esse império se estabeleceu mesmo a partir da vitória de 1945 americano, dizendo para as elites europeias, na cara deles, vocês são irrelevantes, vocês não servem para nada, vocês agora estão no menu, nós estamos no jantar. Nós, as grandes potências, Estados Unidos e Rússia. Vocês estão no menu. Como até há pouco o sul global, a maioria global, estava no menu. Não mais, porque agora a maioria global, o sul global, é uma agente da história. É um protagonista da história. O sul global, a maioria global, estão formando a sua soberania em escala global, em direção de um mundo multinodal, como eu prefiro qualificar, multipolar e de relações internacionais equânimes e a parte de uma dominação unilateral do poder hegemônico excepcionalista, evidentemente. Então, tudo isso está embutido como subtexto do diálogo telefônico entre Trump e Putin. O que não foi dito e o que está no substrato é ainda mais poderoso do que o que foi solto oficialmente. Mais uma vez é importante a gente lembrar isso o tempo todo. Essa reconfiguração das relações internacionais, que aparentemente seria colocar as duas superpotências nucleares, e no caso da Rússia, superpotência nuclear hipersônica, na mesa, discutindo um menu, justamente um painel muito amplo de relações bilaterais e de relações multilaterais e de respeito a esferas de influência. A gente não sabe se os americanos vão respeitar a esfera de influência da Rússia. E isso, na transcrição do Kremlin, é uma dos dois pontos chaves de que a possibilidade de que haja um diálogo equânime entre as duas superpotências. Que se estabeleça um diálogo entre os dois em termos de segurança para todos, indivisibilidade de segurança, que é o que a Rússia estava propondo aos americanos já no final de 2021, com as cartas que eles mandaram para a Casa Branca e para o Pentágono, e respeitando os interesses nacionais e as prioridades russas também. Ou seja, um diálogo entre iguais. Esse diálogo entre iguais, que está no começo, está engateando no momento, são as duas potências. A terceira que vai ter que entrar mais tarde é a China. E aí a possibilidade muito mais tarde, dependendo de como esse processo continua, de nós termos uma nova Yalta. E a nova Yalta não vai ter Europa. Isso todo mundo já sabe. A nova Yalta vai ser Estados Unidos, Rússia e China. Até a gente chegar lá, o que vai haver e já está havendo são todas as tentativas dos chihuahuas vassalos, bulldogs enraivecidos da Europa, da decadente Europa, dos homens ocos de T.S. Eliot, de impedir que o presidente americano, com todas as suas falhas e todas as suas demências, e o presidente Putin cheguem a um acordo onde a resolução da guerra por procuração na Ucrânia seja uma resolução permanente. E isso é muito importante se lembrar sempre. Não se esqueçam que quem iniciou a guerra por procuração na Ucrânia, usando a Ucrânia contra a Rússia, para destruir a Rússia, para conter a China, e como, digamos, um último grito de o império somos nós e nós somos capazes de fazer o que a gente quer, foi o império.
E agora o novo presidente do Império é obrigado a sentar com o presidente russo para delimitar o final dessa guerra que o Império começou. Esse contexto vocês não vão ver em nenhum lugar da mídia hegemônica tradicional pelo Ocidente coletivo inteiro. O fragmentado e em processo de dissolução Ocidente coletivo. Não tem mais Ocidente coletivo. O Império é que manda. E o Império diz o que resta do Ocidente coletivo: vocês estão no menu. E quem vai decidir daqui para frente somos nós apenas. Isso inclui tudo, e inclui o futuro da OTAN. Bom, no meio de toda essa discussão a partir do telefonema mais esperado talvez dos últimos anos, ou do jovem século XXI até agora, o que está acontecendo no oeste da Ásia, que é a retomada do genocídio em Gaza, com aval do Império. Super importante. O Império do Caos, com a sua nova administração, do regedor malabarista do grande circo Donald Trump, avaliza a retomada do genocídio pelos psicopatológicos de Tel Aviv. Ao mesmo tempo, Trump, que está tentando posar como um fazedor de paz, usando a paz através da força, seu próprio slogan da sua administração, ele está comprando uma guerra. Ele está tentando, entre aspas, resolver a guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que ele está entrando diretamente em uma guerra direta contra Ansarallah, os Houthis do Iêmen. É o pior inimigo possível que qualquer império possa tentar estabelecer em quaisquer circunstâncias. Os guerreiros indomáveis do Iêmen são especialistas em comer impérios pelo café da manhã, almoço, jantar e no meio da noite. E o que veio já da liderança de Ansarallah em Sana para o mundo árabe inteiro, para as terras do Islã, para todo o sul global, para quem quiser ouvir do norte global também, é que nós não vamos nos submeter aos ditames do novo condutor do Império. E nós vamos lutar para defender a Palestina até o fim. Não vai ter fim, porque a luta deles pela Palestina é uma luta entre irmãos. Eles qualificam a defesa iêmene dos interesses da Palestina e da tragédia palestina, e achar uma solução para a Palestina, como uma luta de irmãos. Os palestinos são irmãos do povo iemenita. E isso já ficou demonstrado. Mesmo depois dos bombardeios que mataram muitas mulheres e crianças civis, bombardeios americanos com uma ajudazinha do já decadente e mais do que morto Império Britânico contra instalações, segundo os americanos sensíveis, que eles não sabem onde estão essas instalações, eles estão bombardeando praticamente a esmo. Por isso que eles mataram um monte de mulheres e crianças em diversos governoratos, né? Governorships, sistemas de governo provinciais através do norte do Iêmen. Então o Império está em guerra frontal contra o norte do Iêmen, que é controlado por Ansarallah e pelos Houthis. O Império está comprando uma briga que passou por cima do Congresso, passou por cima de todo mundo, uma decisão unilateral do novo presidente que quer acabar uma guerra na Ucrânia. Ou seja, a contradição não poderia ser mais absurda. Trump, ele acaba guerras, inicia guerras, fala sobre guerras em narrativas. Tudo se resume a uma narrativa após a outra, e a narrativa pode mudar de um dia para o outro. É o simulacro do Baudrillard em uma velocidade absolutamente supersônica. Ou seja, Putin e o Conselho de Segurança em Moscou, eles sabem muito bem que lidar com a imprevisibilidade e a volubilidade, a volatilidade de um personagem como esse é extremamente complexa. Mas eles sabem jogar. Eles sabem jogar especialmente porque só haverá um acordo em termos das relações
em mais alto nível entre Washington e Moscou, incluindo uma resolução para a Ucrânia, se houver garantias a ferro, fogo, aço, tudo que vocês possam imaginar do Império. E mesmo assim, não se pode acreditar em nada do que eles dizem, falam ou assinam, porque o nosso amigo, o ministro Sergei Lavrov das Relações Exteriores russas, sempre definiu, especialmente nos últimos 3 anos, o Império como incapaz de qualquer acordo. Non-agreement capable, ou seja, incapaz de assinar e respeitar qualquer acordo. Então isso vai provocar um esforço intelectual, geopolítico da liderança russa de testar a nova administração americana até que ponto eles querem uma resolução e até que ponto eles estão dizendo a verdade e até que ponto isso não é mais uma narrativa dentro da narrativa, uma matriosca gigante de narrativas, o que a gente chama, o que eu defini há pouco, como um kabuki dentro de uma matriosca gigantesca. Então, basicamente, esse é o ponto que a gente está agora, onde nos próximos dias na Arábia Saudita, segundo o enviado especial de Trump, Witkoff, os detalhes desse cessar-fogo vão ser estudados, provavelmente escritos e não necessariamente aprovados, porque eles têm que ser aprovados pelos americanos, pelos russos e, evidentemente, pela bucha de canhão, ou seja, todo o sistema em torno de Kiev. Os europeus são menu, eles não apitam absolutamente nada em toda essa história. Bom, estar aqui ao fresco no sudeste da Ásia e falando de tantas incandescências, quando eu poderia estar falando sobre o que os BRICS podem fazer nos próximos meses, o papel do sudeste da Ásia nos BRICS, tudo o que está acontecendo de extraordinário na Ásia como um todo, mas isso vai ter que ficar para mais tarde. Seguindo nesses últimos dias absolutamente cruciais, onde a gente viu desde o início de uma nova guerra por parte do Império até esse telefonema que teoricamente está aplainando as arestas entre Moscou e Washington, nós estamos mais uma vez entrando num outro, digamos, numa autoestrada onde não se sabe até onde vai chegar. Uma das outras metáforas do Dylan, em uma das suas músicas, se não me engano, dos anos 90, ele falava de que estamos avançando a 90 milhas por hora em um beco sem saída. Talvez a gente esteja no momento em que nós estamos avançando a 90 milhas por hora, mas numa estrada onde há uma certa margem de manobra, onde você pode derrapar, onde você pode cair da estrada, mas não é mais um beco sem saída, pelo menos por enquanto. O que o declínio do Ocidente, revisto em relação ao que o Spengler definiu há mais de 100 anos atrás agora, é que essas elites políticas russófobas e anti-paz europeias vão fazer todo o possível e imaginável para que esse carro russo-americana derrape e caia fora da estrada. E é isso que todos nós temos que estar atentos que possa acontecer daqui para frente. Muito obrigado a vocês todos da noite de Bangkok. Inscrevam-se no canal e até a semana que vem. Eu não posso dizer da onde, mas vai ser vai ser algo. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.